Doron sentiu como se houvesse um mar infinito de pessoas ao seu redor, mais do que ele já tinha visto em sua vida. Os aldeões continuaram a seguir em direção à cidade a partir das regiões próximas, formando rapidamente um grave problema com a lei e a ordem. A comida na cidade era limitada, então os moradores tinham que encontrar maneiras de se alimentar. Quase todos os dias havia alguns cadáveres sendo levados para fora dos campos de refugiados. Em condições tão duras, Doron esperou mais 2 semanas antes da sua vez. Ouça! Através de você é o reino divino do Senhor, e o mater. Ouça os espíritos e peticionários valentes quando você entra. Um bispo estava em pé sobre uma plataforma, um grande portão irradiando luz dourada ao lado dele. A igreja ordenou que os refugiados entrassem em fila, fazendo com que eles se dirigissem aos portões. Atrás desse portão há solo fértil sem fim, livre de pragas e desastres. Doron olhou para as pessoas à sua frente e para o portão dourado, olhos cheios de esperança e saudade. Finalmente, chegou a sua vez. Nova vida, aqui vou eu. Seus olhos estavam molhados. Ele suspirou, preparando-se para se despedir de sua vida anterior. Asterisco rumble. Asterisco foi então que ocorreu um grande terremoto. O que está acontecendo? Doron foi derrubado no chão. Ele olhou inexpressivo enquanto seus arredores ficavam escuros. Uma serpente alada com 9 cabeças apagou o sol enquanto projetava uma sombra no chão. Todo o plano material primordial tremeu, e os deuses se enfureceram. Foi nesse momento que a conexão entre os planos celestes e o plano material principal foi cortada. Olhando para o portão dourado, Doron gritou em desespero total: "No!" Algum tempo atrás, dentro do reino divino de Leilin nos 9 infernos. Char lentamente entrou na igreja de Leilin, olhando para o clone sentado em seu trono. Terminei com a construção da Shadow Veave. Os magos só podem baixar magias de classificação 9 e abaixo agora, mas isso deve ser suficiente. A garota malvada entregou uma bola de essência roxa para Kukulkan. Mesmo agora, o fato de que um mero clone não era mais fraco do que ela permitia que ela entendesse claramente o quão assustadoramente forte Leilin era. O núcleo da trama da sombra? O clone pegou o orbe com um meio sorriso no rosto, olhando para a antiga deusa. Leilin tinha pensado originalmente que Char teria alguns problemas com uma guerra contra os deuses, mas parecia que ela não se importava muito com isso. Em outras palavras, seu único desejo era conquistar, e ela estava especialmente feliz em receber a herança de seu rival morto. Você fez bem. A luz azul piscou no ar. Os olhos do clone da microplaqueta, e o núcleo foi feito a varredura em um relance. Então, sob a expressão surpresa de Char, ele jogou o núcleo de volta para ela. Termine de reconstruí-lo e peça para o Shadow Veave substituir o original. Você tem mais experiência nisso do que eu. O clone sorriu gentilmente para Char. Vou deixar a questão de recrutar os magos para você também. Char lançou um olhar complicado para Leilin. Ele pediu a ela para construir o Veave das Sombras mais uma vez e recrutar magos para o seu lado. Alguns momentos de pensamento facilmente lhe disseram o quanto ela poderia ganhar com tal coisa. Mesmo que a trama da sombra não se tornasse tão forte quanto a trama que era compartilhada entre os deuses, e os magos enfrentassem uma grande perda, os que sobraram ainda eram suficientes para sustentar um deus intermediário. Leilin havia lhe concedido uma coisa dessas tão facilmente. Char permaneceu em silêncio por um tempo, finalmente perguntando: "Você rompeu? O caminho do pecado original não me confunde." Respondeu Leilin de maneira profunda. "Vá. Pegue os magos restantes sob sua asa. Cuidado com aqueles que têm muita fé. Nós não queremos que você se torne um deus novamente." Leilin advertiu. Char assentiu com a cabeça e saiu sem expressão, só deixando para trás um clone divino que olhava para o fantasma no céu. Dadas suas habilidades, era fácil para ela herdar a posição de Mistra e construir uma coalizão de magos. Afinal de contas, ela tinha sido uma deusa da magia no passado, e ela entendeu o mundo dos deuses como a palma da sua mão. Ela seria capaz de concluir esta tarefa de forma bastante suave. Além disso, mesmo que os magos fossem inúteis, por enquanto, seu conhecimento e sabedoria permaneceram intactos.
Com experiência em conjuração, eles também tinham um tremendo tesouro de conhecimento. Estando em apuros, enquanto Char jogasse alguns ossos pelo beco, eles atacariam como vira-latas famintas. Esses magos ainda tinham seus pontos fortes, e uma vez recuperados feitiços, eles recuperariam sua posição no plano material principal. Com o corpo de Leylin avançando para o pico da classificação 8, equivalente a deuses maiores, ele precisava fazer preparativos para a guerra. Um assobio alto ressoou nas profundezas de Bator, todas as emoções negativas sendo consumidas sem fim pela Ligatmar Hydra. O poder das emoções tornou-se uma névoa negra que envolvia o espaço próximo. O poder das emoções condensou-se a uma forma líquida no centro da névoa, envolvendo uma montanha negra feita de cristal. Os olhos de Leylin se abriram por dentro, sua aura agora mais profunda e insondável. O caminho do pecado original representa todo o mal no mundo. Gula, ganância, ira, orgulho, luxúria, preguiça e inveja. Enquanto a vida inteligente está presente no plano astral, esses pecados nunca cessarão. Os 7 pecados mortais vão provocar um massacre, resultando em morte. Este ciclo compartilha sua vida com o próprio plano astral. Leylin sentiu algo profundo naquele momento, o caminho do pecado original aparecendo atrás dele com uma explosão. Parecia incorporar todo o mal do mundo, atingindo uma forma perfeita. A Hidra do pesadelo sibilou mais uma vez, enquanto a luz âmbar voava de suas mandíbulas. A essência de Asmodeus foi selada na forma de um bug, contendo a raiz de todo o mal. O núcleo dos 7 pecados, o último item do mal, eu preciso fundir-se em meu caminho de pecado original. O supremo dos 9 infernos, Asmodeus. O caminho do pecado original avançou, devorando Asmodeus inteiro. Não! Asmodeus soltou um último rugido enquanto estava sendo devorado, mas isso era fútil. O poder do pecado original se dissolveu completamente e o decompôs, livrando de impurezas com um brilho escuro de luz representando a essência do mal misturado no caminho de Leylin. Bip! O caminho do pecado original agora estava completo e sem falhas. A Truiol de Leylin regozijou-se, fundindo-se completamente com seu caminho. Agora! Força do pesadelo, fusível. A versão mais poderosa da Dreamforce mudou facilmente sob o controle de Leylin, inundando o rio do pecado original. Refinou seu corpo principal, tornando-o capaz de resistir aos ataques da própria força de origem. O caminho do pecado original era como o caminho do próprio mundo. A partir deste momento, eu sou o pecado original. Enquanto o poder dos 7 pecados permanecer, eu nunca perecerei. Um toque encheu o universo como o caminho perfeito do pecado original transformado em um gigante Leylin com uma tatuagem da Ligatmar Hydra em suas costas. Todas as leis de Leylin ganharam vida, seu corpo se encheu de força e fez muitos mundos tremerem. Bip! Anfitrião aperfeiçoou o caminho do pecado original, avançando para o nível máximo 8, Bip. A alma do anfitrião sofreu uma transformação, atualização do sistema em andamento. O AI chip que era parecido com a alma de Leylin lhe deu alguns alertas antes de ficar em silêncio. Leylin não podia sentir quanto tempo havia passado antes de voltar a funcionar, talvez fosse um dia ou talvez vários anos. Bip! Atualização do sistema concluída. Banco de dados de leis concluído, iniciando pesquisas sobre leis do espaço-tempo. Anfitrião avançou para a classificação de pico 8. As estatísticas mudaram. Recalculando, as estatísticas de Leylin foram atualizadas em um instante. Nome: Leylin Farlir, Rank 8 Varlock, Limite. Linhagem: Hidra do Pesadelo das 9 Cabeças, completo, Força, 90. Agilidade, 100. Vitalidade, 130. Força Espiritual, 200. Status da alma: Alma do Pecado Original, Pico. Leis: Devoradora, 100%, Massacre, 100%, Morte, 100%, Ganância, 100%, Ira, 100%, Orgulho, 100%, Luxúria, 100%, Preguiça, 100%, Inveja, 100%. Caminho: Pecado Original, Perfeito, Talento Inato, Devorador do Mundo. Habilidades: Visão do Sonho, Detecção da Força de Origem, Proficiência Ilusionista, Urdidura da Realidade, Massacre Épico,
decreto da morte. Leylin deu uma rápida olhada em suas estatísticas. Ele era extremamente poderoso agora, superando em muitos deuses ainda maiores, mas ele estava mais preocupado com as outras informações exibidas. Quase tudo diz que eu estou no auge. Isso significa que eu andei até o fim do meu caminho como uma Gus.